Boa tarde, pessoal. Meu nome é Marcos Dias, sou diretor do Sindicato RJ. Nós estamos aqui com as professoras Frida, Liliane, Denise, da Fiocruz, da USP. São especialistas em trabalhos em turnos. Então, nós vamos abordar diversas questões relacionadas ao trabalho em turno. Matéria, assunto que é importante para a gente nesse momento. Estamos decidindo qual tabela nós adotaremos, se migraremos para o turno de 12 ou não, se permaneceremos no de 8, e qual a tabela que nós vamos adotar. As professoras, elas analisaram algumas tabelas que nós enviamos bastante, até cerca de 20, algumas de 8 horas, algumas de 12, e elas vão falar o que elas acharam de cada tabela, e é isso. Obrigado aí. Olá, eu sou a Liliane do SEST, da Fiocruz, a INSP Fiocruz, e esse encontro que nós estamos fazendo hoje, basicamente, como o Dias disse, é para fazer uma avaliação das escalas. E nós trouxemos a professora Frida, que é uma especialista, ela tem muitos anos estudando o trabalho em turnos e estudando as questões relacionadas aos trabalhadores da petroquímica também. Então ela vai fazer uma apresentação e depois nós vamos tirar as dúvidas, e fazer uma discussão em cima disso. Você tem uma ponteira? Não tem ponteira. Uma caneta? Boa tarde. Bom, então, o sindicato, o Sindipetro aqui do Rio de Janeiro me pediu para vir aqui ao Rio de Janeiro. Eles mandaram para mim uma série de escalas de trabalho em turnos, para mim, para a doutora Liliane, acho que foram 17 escalas. E o que nós fizemos foram analisar as escalas. Vou fazer uma pequena apresentação sobre escalas de trabalho. E aí, uma apresentação das próprias escalas, das análises das escalas. Bom, próximo, por favor. Então, esse slide, ele mostra os efeitos da saúde das jornadas irregulares, extensas do trabalho em turnos e noturno. Todo mundo que trabalha na área operacional da Petrobras trabalha em turnos. Com várias equipes que trabalham 24 horas durante 7 dias por semana. Então, eu tenho repercussões no trabalho, repercussões na saúde e repercussões na área sociofamiliar. Então, todos esses itens que estão aí, dificuldades em manter a atenção sustentada, dificuldades em interpretar dados durante a maior sonolência, principalmente noturna, alterações de memória, dificuldade da tomada de decisão, ocorrência frequente de incidentes de trabalho, alterações do ciclo vigília-sono, período de sonolência excessiva durante a jornada de trabalho, alterações funcionais de vários sistemas biológicos, repercussões psíquicas direta ou indiretamente associadas à atividade de trabalho, fadiga crônica, provável envelhecimento funcional precoce decorrente do agravo ou desenvolvimento precoce de doenças crônicas e os efeitos no relacionamento familiar. Ausência da figura materna ou paterna durante vários dias consecutivos, limitação dos dias de folga que são coincidentes com o fim de semana e tempo reduzido para descanso no período noturno. Existem milhares de publicações sobre esse assunto, sobre esses assuntos que estão aqui dispostos nesse slide. Então, por falta de conhecimento, isso não é a dificuldade. Quando a gente tem as escalas de trabalho, a gente tem que pensar que as escalas de trabalho, algumas são melhores, outras são piores, e podem levar a maiores ou menores repercussões no trabalho. Não existe trabalho em turnos que inclua trabalho noturno sem repercussão à saúde. Não tem tal coisa. Toda a escala de trabalho, ela vai trazer repercussões à saúde e no trabalho, em maior ou menor grau. Depende das jornadas, depende da escala de trabalho. Próximo. Então, no ano passado, foi publicado um número especial num periódico chamado Industrial Health, que é de acesso livre,
E, por exemplo, esse é um dos artigos publicados nesse periódico. A primeira autora é a minha colega lá da faculdade, Cláudia Moreno, que fala sobre, é um consensus statement, quer dizer, é um artigo em que participaram grupos de pesquisadores que foram depois analisados por outros pesquisadores para formar esses consensos, que são evidências baseadas no trabalho em turnos que prejudicam a saúde física e mental. É só um exemplo, todas as pessoas podem ter acesso, porque o acesso é livre, e é de 2019. Muito obrigado, Antônia. Aqui, como é que é? Ah, tá ótimo. Tá bom. Próximo. Então, as doenças, as principais doenças, as mais referidas, doenças relacionadas ao trabalho, tem a ver com os distúrbios do ciclo vigília-sono. Os distúrbios do ciclo vigília-sono são os que mais aparecem quando a pessoa trabalha em turnos. Seja isso aqui do Ministério da Saúde de 2001, e a nova lista de doenças do Ministério da Saúde, das doenças relacionadas ao trabalho, vai sair em breve. Inclusive, na época, só estavam essas ligadas ao trabalho em turnos, mas a atual tem muito mais doenças inclusas nesse manual do Ministério da Saúde. Logo vai haver a consulta pública e vai sair publicada a revisão dessa lista de doenças do Ministério da Saúde. Próximo. Bom, quando a pessoa fala em mudar a escala de trabalho, tem que levar em consideração vários aspectos. Primeiro, aqui é um pouco difícil de ler, tem que levar em consideração quantas noites consecutivas de trabalho tem, quantas manhãs, quantas tardes, qual é a direção do rodízio, se é em direção aos ponteiros do relógio ou ao contrário, em que sequência, etc. Próximo. Então, isso aqui é uma receita que vem desde 1993, ou seja, já se vão 93 para 2020, 27 anos. E continua. Incrível, né? Porque isso aqui foram baseados, essas recomendações, em estudos que foram realizados, em muitos estudos. Então, no mínimo, isso aqui, eu diria assim, são quase como corolários. Ou seja, deve-se reduzir ao máximo o trabalho noturno. Se isso não for possível, o sistema de turnos deve planejar poucas noites de trabalho consecutivas. Os turnos da manhã e da tarde também devem ser de rodízio rápido, porque se o turno da manhã, por exemplo, começar muito cedo, a pessoa prejudica o sono da noite, porque tem que acordar de madrugada para ir trabalhar. A duração da jornada vai depender da carga de trabalho, física e mental, não é só física, certo? Deve ser evitado que haja muitos dias de trabalho sem folga, trabalhos consecutivos, né? Intervalo curto deve ser evitado, ou seja, na lei brasileira é 11 horas no mínimo intervalo, mas se a pessoa trabalhar 12 horas no turno, 11 horas é pouco, ela mal consegue chegar em casa, ela tem que voltar para trabalhar, certo? Tem que pensar sobre isso quando estipula a jornada de trabalho. Próximo, por favor. Deve, de preferência, ter um rodízio direto. Depois de uma sequência de noites, o reinício deve ter no mínimo 48 horas de intervalo, mesmo assim é pouco, mas deve ter no mínimo 48 horas. O turno matutino não deve começar muito cedo. As pessoas devem ter alguma flexibilidade de horários para entrar e sair, para poderem realizar questões pessoais de sua vida. E o sistema deve ser o mais regular possível para a pessoa poder planejar a sua vida. Porque a gente trabalha para viver e não vive para trabalhar. Vamos pensar sobre isso, certo? Obrigado. Próximo. Existem ferramentas de gerenciamento de escalas que analisam as atividades de trabalho, as cargas físicas e mentais. Por que eu digo isso? Porque nós temos hoje, com a microeletrônica, com sistemas digitais, um número muito grande de atividades em que a atividade física é reduzida.
mas a atividade de atenção sustentada, as atividades de diagnóstico, etc., são aumentadas. Você tem telas na sua frente que você tem que fazer uma série de reconhecimentos de problemas e atuar no sistema. Pelo menos eu acho que na Petrobras, a maioria dos postos de trabalho, a pessoa não fica levantando cargas físicas do chão, transferindo. A maioria dos cargos dos postos de trabalho, a pessoa fica em frente a um computador ou em frente a uma sala onde há vários computadores e faz monitoramento do processo. Vocês me corrijam se eu estiver errado. Então, quando a gente pensa na carga de trabalho, das escalas de turno, tem que pensar na questão física e mental. Certo? Duas coisas. Eu lembro, mas aí é um caso da Lidu, como eu fui muitas vezes no passado na Lidu, e eles me falaram de uma situação que é de manobra, que é feita no turno noturno. Manobras manuais. E são manuais e falam que a carga física é muito grande. Então, mostraram algumas filmagens, tá aí mas é específica. Uma informação que é pior, que acaba alternando o mental com o físico. Ele vai para a sala, olha a tela, depois ele desce, tem o físico, acaba alternando esses dois problemas. Carga física e mental. Carga mental. Próximo, por favor. Bom, esse aqui do controle de riscos específicos, né? Quer dizer, os arranjos de tempo de trabalho, existem ações gerenciais relacionadas com saúde e segurança para reduzir, amenizar as questões ligadas ao arranjo de tempo de trabalho. Por exemplo, um deles, períodos de descanso durante a jornada diária, permitindo cochilos durante o trabalho, que inclui pausas frequentes, tanto dentro da jornada, com locais de trabalho, como interjornadas. Então, as pausas, preferencialmente, não devem ser exatamente na mesma sala que a pessoa está trabalhando. Poderia ter uma sala de descanso, um lugar de descanso, onde a pessoa, se quiser, pode ter descanso horizontal, na cama, não exatamente apenas no sofá, principalmente em jornada do dia e à noite. Geralmente, à noite, o efetivo é reduzido. Há necessidade de planejar atividades em função do horário. Por exemplo, eu posso realizar atividades de dia ou à noite, mas depende que tipo de atividades eu vou fazer. São atividades mais perigosas, são atividades que precisam de um efetivo maior. Então eu tenho que analisar em função do horário as atividades que vão ser realizadas. E antecipar ações preventivas, ações de prevenção de acidentes. A maneira de operar um equipamento e as estratégias geralmente são colegas que são mais experientes. Então eu não posso ter equipes com pessoas que têm muito pouca experiência e com poucos colegas que têm experiência, se a pessoa tem que fazer operações e atividades mais perigosas num período onde é mais difícil ficar acordado, que é principalmente o período da noite. Próximo. Então, esse monte de características que está aqui caracteriza as escalas: turnos, fixo, rodiziante, dias de trabalho consecutivo, horário de início, fim da jornada, duração, tudo isso aqui tem que ser levado em conta quando as pessoas decidem modificar as jornadas, as escalas de trabalho. Não é só o tempo de folga. Veja, é muita coisa que tem que ser observada quando um grupo decide modificar uma escala de trabalho, implantar uma nova escala de trabalho. Porque cada um desses itens, se o trabalho é fixo ou rodiziante, quantos dias de trabalho em cada um dos turnos, matutino, vespertino, noturno, o horário final da jornada, etc. Cada um desses itens tem uma repercussão, uma consequência distinta de outros que estão, por exemplo, se eu tenho uma jornada que começa às 7 da manhã e termina às 15, é diferente de uma jornada que começa às 9 e termina às 17. É diferente de uma jornada que começa meio-dia e termina às 20. Então,
Não é só olhar a escala e falar assim, ah, tem tantos dias de trabalho em folga, é essa que eu quero. Você tem que observar muitos itens para chegar à conclusão quais seriam as alternativas de escala que para aquele grupo é mais interessante ser implantado. Próximo. Bom, essa aqui é, segundo o Mário mandou, né, a chamada escala picotada, né, que foi implantada pela Petrobras, estou entendendo, nas refinarias e térmicas, etc. É isso? Que é 3 dias de trabalho, 2 de folga. Independente se é de manhã, de tarde, de noite, é sempre 3 vezes 2, né? 3 trabalho, 2 folga. É uma escala de 8 horas diárias. Então, desse esquema que você me mandou, então você tem o rodízio direto, geralmente 2 folgas, depois seguido 3 dias de trabalho, 2 folgas, 3 noites de trabalho, 2 folgas, etc. As folgas coincidentes com o sábado, nesse aqui, né? É um sábado e um domingo, mais um sábado e um domingo em cada mês. Por exemplo, aqui, deixa eu mostrar aqui. Aqui, por exemplo, a folga é terça e quarta, domingo, segunda, sexta, sábado, quarta e quinta, segunda e terça e sábado e domingo. Então, por exemplo, a folga sábado e domingo aqui é após o turno tendo que é da manhã, que é o número 1. É isso mesmo? 0 hora, né? 1 é 0 hora? É 0 hora. Então, que hora é que eu pensei? Porque o indivíduo sai do turno a 0 hora e pega as folgas. 7 Qual que é o? 8, 7, 7. Ou 6 horas. 1 é 6 às 14? Ou é 6. 7 às 15. Ou às 7? 7 às 15. É muito ruim entrar às 6 horas, porque o indivíduo acorda de madrugada para poder estar no trabalho um pouco antes das 6, para poder pegar o turno. Muito ruim. Isso. Uma metrópole tudo engarrafado. Não é muito ruim, é péssimo. Não sei por que está nos turnos 6 horas. Começando às 6 horas da manhã. Às vezes são péssimos. Próximo. Bom, agora daqui para frente, então, foram as análises que eu fiz. A partir daquilo que me foi encaminhado pelo Marco, certo? E para a Liliane. Tem como puxar para a direita, porque não está aparecendo direito? É o projetor? O projetor, não é? Aqui está certo. É porque está comendo aqui um pedaço, está vendo? Tem como... Vamos ver, eu não sei não. Bom, Vamos tentar. eu vou começar. Então aqui, essa escala, a primeira, né? É o terminal aquaviário da Baía da Guanabara. Então, aqui o rodízio é direto, ou seja, eu tenho manhã, tarde, R, que é um dia de interrupção de trabalho, pelo que entendi, né? Não é chamado dia de folga, que eu não sei qual a diferença entre esse R e o dia de folga. Seria a virada? Como? É a virada de horário. É uma folga, só que colocaram R ali. Era para ser F também. Ô Frida, como a folga, quando eles saem da noite, são mais dias, eles colocam F. Como ali ficou muito truncado, eles põem só esse R. Né? Uma folga curta. É uma folga curta, né? Ele tem a ver com a relação da duração. Parece que para ser considerado folga Reduzido. tem que ter mais do que as 36 horas. Aqui é 48. Ah, Porque aqui sai às 23 de um dia e volta às 23, 2 dias depois. 48 horas. Então, aqui tem 3 folgas, 3N, né? Manhã são 5 dias, né? Aí vem essa folga de 48 horas, aí vem 2 noites, daí vem 4 dias de folga, depois de novo 5 dias, essa folga de 48 horas, aí 2 noites, 4 folgas e assim por diante. Bom, qual é a vantagem da escala? A vantagem é que ela sempre tem folgas antes e após as noites de trabalho. Então a pessoa se prepara para ir trabalhar à noite. Tem que dormir de dia para ir trabalhar à noite. Não dá para ir trabalhar à noite acordando às 6 horas da manhã, senão você vai
trabalhar à noite às 22 ou 23 horas. Você tem que dormir antes de ir trabalhar. Então, com essa folga, é possível que isso aconteça. Então, e após o trabalho da noite, né, vou pegar aqui, a pessoa trabalha até às 7 da manhã aqui de domingo e vai entrar às 7 da manhã de quinta-feira. Ela tem 1, 2, 3, 4 dias de folga. Certo? Então, todas as folgas aqui é antes e depois de trabalhar à noite. Tem as suas vantagens. Certo? Uma escala, desse ponto de vista, é boa. A desvantagem é que só tem 2 domingos livres em 35 dias. E um deles é logo após o trabalho da noite. Ou seja, você sai, está cansado, é o domingo. Então você aproveita pouco o domingo, porque você sai do trabalho noturno. A família. É. Mas tem essa vantagem. Antes da noite e depois da noite tem essas folgas. Certo? Próximo. Essa aqui é essa tabela B. Ela é parecida, né? 3 manhãs, 2 tardes, essas 48 horas, 2 noites, 4 folgas. Na verdade, ela é muito parecida, né? É que a outra era, aqui é 3 manhãs, 2 tardes, 2 noites. Depois vem 2 manhãs, 3 tardes e depois 2 noites. A diferença é que aqui é 3, depois é 2. E aqui a outra é o contrário, não é isso? É muito parecida. São muito parecidas. É isso mesmo. 3, 2. 2, 3. São muito parecidas. É a mesma coisa que a anterior, em termos de vantagem e desvantagem, que é um domingo de folga em 35 dias. Lá é quantos? Também, um domingo de folga em 35 dias. Após 3 noites, 3 dias de folga. Aqui tem 3 noites, né? Lá só tem 2 noites. Aqui tem um maior número de noites. Então a outra é melhor. A A é melhor do que a B, que tem menos noites. Uma regra importante é que quanto menor o número de noites, melhor para a saúde. Essa é uma regra do ouro. Por quê? Porque o maior número de noites altera mais o organismo do que outros horários. Então é importante ter menos noites. Próximo. Agora vem a tabela C. A tabela C tem esse R, né? Essa 48 horas, 2 tardes, 2 noites, 4 folgas. 2 manhãs, quer dizer, essa SR, ele não vem antes da noite, ele vem antes do trabalho vespertino, de 3 dias ou de 2 dias. Então, a outra é melhor. A A continua sendo melhor. Por esse motivo. Porque quando a pessoa vai trabalhar à noite, ela tem que se preparar para ir trabalhar. Ela tem que dormir de dia. O final da tarde, começo da noite, a pessoa tem que descansar antes de ir trabalhar à noite. Então não dá conta de aguentar a noite bem em seguida. Fica muito cansativo. Quanto maior o número de horas que uma pessoa fica acordada, mais sono vai passar durante a noite. Ou durante o dia também. Próximo. A D, de 8 horas. Aqui tem 2 blocos de folga, na sexta, sábado e domingo. É uma vantagem. Certo? Aí trabalha 2 dias de manhã, 2 dias à tarde. Então trabalha 4 dias seguidos e tem depois folga sexta, sábado e domingo. Daí trabalha 2 noites, só tem 2 dias de folga e já trabalha de manhã. Esse é o período crítico da escala. Que a pessoa está cansada porque trabalhou à noite e depois ela vai trabalhar de manhã porque ela dorme menos nesse período. Porque para trabalhar às 7 horas da manhã, você tem que acordar às 4 ou 5 horas da manhã no máximo. Então você dorme mal. Dorme mal aqui, tem poucos dias de folga e depois já tem o período da manhã. E aqui trabalha 5 dias seguidos. Enquanto que na outra, o número de folgas é maior. Esse aqui só tem 2 ou 3 folgas, tá vendo? Não tem folga de 4 dias. Então a tabela D é pior que a tabela A. A D é pior que a C, que é a B, e é pior que a A. Enquanto a A está ganhando. Próximo. A E tem esse período de recuperação antes de 3 noites de trabalho
e só tem 3 dias de folga depois das 3 noites. A desvantagem é que tem 5 dias de trabalho consecutivos, mas a vantagem é que tem 2 sequências de 4 dias, sábado, domingo, segunda, terça, quinta, sexta, sábado, domingo. E é a sequência de 3 dias. Então, aí você fica assim, é melhor eu ter mais dias de folga ou é melhor eu ter menos dias de trabalho consecutivo? Então, essa é uma questão que quem pode responder é quem trabalha naquele lugar. Não é o sindicato que vai responder, quem trabalha nesse lugar. Porque se o trabalho é muito pesado, se tem pouca gente para fazer muita coisa, é melhor não ter muitos dias de trabalho consecutivo, porque a pessoa vai ficar mais cansada. Sobra serviço, falta gente. Então, melhor não ter muitos dias de trabalho consecutivo. As pessoas ficam muito cansadas, certo? Bom, vamos passar ao próximo, que é a F. A desvantagem principal é o rodízio inverso. Quer dizer, trabalha de manhã, depois trabalha à noite, depois trabalha à tarde, aí tem a folga, depois trabalha de manhã. Deve ser evitado o rodízio inverso, que é o rodízio contra os conceitos da lógica. A explicação é meio complexa. Por que é pior trabalhar manhã, noite e tarde do que trabalhar manhã, tarde e noite? É o seguinte, o nosso organismo, se a pessoa está num lugar onde eu sei que horas são, eu tenho uma interação social, etc., muitos ritmos biológicos, eles são ao redor de 24 horas. A gente chama de ritmos circadianos. Todo o nosso organismo é rítmico. Todo. O que eu penso e falo agora, eu não tenho a mesma capacidade de pensar e falar se agora fosse 2h10 da manhã. Eu falo e penso dessa forma, como eu estou fazendo, que agora são 14h10. Mas é diferente se fosse 2h10 da manhã, de madrugada. Então, como nós somos rítmicos por natureza, a expressão do nosso comportamento, do nosso pensamento, do funcionamento de todos os órgãos do nosso corpo, circulatório, excretor, digestivo, jeito urinário, respiratório, todo é rítmico. Esses ritmos, eles têm a tendência de ser repetidos um pouco acima de 24 horas a cada dia. Se eu ficar na sala e eu não sei se é dia ou se é noite, e eu for fazer as análises rítmicas, tirar sangue, uma pessoa coleta urina a cada 3 horas, durante muito tempo, eu vou perceber que esses ritmos são além de 24 horas. A gente chama isso de livre curso. Mas, quando eu estou num ambiente em que eu sei a hora do dia, eu sei que agora é dia, depois é noite, eu tenho interações sociais diferentes, eu tenho horários de alimentação, sono específico, o meu organismo, é como se ele reajustasse todo dia para 24 horas. Porque a diferença entre a rotação da Terra é 24 horas. Mas pequenas diferenças o nosso corpo percebe. Então, se espontaneamente eu tivesse ritmos acima, eu tenho ritmo acima de 24 horas, na hora que eu coloco o indivíduo no meio social dele, e ele tem um relógio que ele sabe, ele sabe que horas são, os ritmos se comportam de forma diferente do que se a pessoa estivesse num lugar completamente isolado. Então, quando a escala roda para frente, manhã, depois é tarde, depois é noite, é como se eu estivesse atrasando os meus ritmos de acordar e de dormir, de alguma forma mimetizando o que acontece no organismo quando ele está num ambiente em que ele não tem pistas temporais externas. Por exemplo, se eu falo para você assim, amanhã você tem que estar aqui às 4 horas da manhã, você fala, aí uma cara, não é possível, 4 horas da manhã, eu sou obrigado a acordar 2 horas da manhã. É diferente se eu falar assim, amanhã você tem que estar aqui às 14 horas. Aí você vai acordar mais tarde, você vai poder fazer sua refeição melhor, até chegar a 14 horas. Na hora que vira para trás,
é como se eu estivesse antecipando a hora de acordar e dormir. É mais difícil. Entenderam? Isso é baseado em estudos de laboratório que já foram realizados há mais de 30 anos atrás. Não é de hoje. Por isso que o rodízio deve ser direto, manhã, tarde, noite, é não inverso. Aí alguém fala assim, mas quando o rodízio é inverso, eu ganho algum tempo na hora de voltar a trabalhar depois da folga. É verdade, mas à custa da saúde. Então, tem que sempre pensar que tem um benefício, mas tem uma consequência, certo? Assim, ele não dá para ter só o benefício, tem um benefício e tem uma consequência. Então é melhor o rodízio direto. E também é melhor que o turno da manhã não comece muito cedo. Não tem motivo o turno começar às 6 horas da manhã. Alguém fala, é por causa do trânsito. De fato, quando você termina mais cedo, o trânsito é melhor. É verdade. Mas o prejuízo de ter que estar naquele lugar muito cedo é maior. Você vai ter que acordar de madrugada. Essa discussão, inclusive, já foi feita no Brasil, tem sido feita no Brasil nas escolas, em que as escolas começam às 7 horas da manhã. As crianças, adolescentes, têm, vamos dizer assim, ritmos atrasados de acordar e de dormir. Tanto meninos como meninas. E é muito difícil acordar de madrugada para estar na escola às 7 horas da manhã. Muito difícil. É um prejuízo importante para os jovens que estão com sono, que não vão conseguir aprender nada que se fala nas primeiras aulas, vão dormir nas carteiras, certo? Inclusive a própria Sociedade Brasileira de Pediatria, a Associação Brasileira de Sono, fizeram campanhas, todos os anos eles fazem essas campanhas para o horário das escolas começar mais tarde, começar depois das 8 da manhã e não às 7 horas. Aí vem sempre uma autoridade e fala assim, mas se começar mais tarde, o horário para todas as turmas, né? Quem estuda de manhã, de tarde, de noite, não vai caber. Aí para isso a gente tem uma resposta. Constrói mais escolas, cabe todo mundo. Concordo? Então aqui, nesse caso, essas tabelas que tem rodízio inverso são desaconselhadas. Então a F, próximo, por favor. Essa aqui é rodízio direto, é a G, tabela G, né? A desvantagem principal é a distribuição de folgas. Em 35 dias só tem um sábado e um domingo, um sábado e um domingo. Mas ela só trabalha uma noite. Uma manhã, uma tarde e uma noite. Aí tem 2 folgas, uma manhã, uma tarde e uma noite. E qual é a desvantagem? Só tem 2 dias de folga depois de 3 dias de trabalho. Então se a pessoa quiser viajar, encerra, ela fica limitada. Mas ela trabalha um dia só. 3 de trabalho, 2 de folga. Que é mais ou menos como a chamada escala picotada. Certo? Próximo. Agora vem a tabela H. A tabela H, ela tem rodízio inverso, então é noite, aí vem uma folga. 2 dias de trabalho vespertino, uma folga. 3 matutinos, 2 folgas. Então, o ruim dessa tabela é que só tem um dia de folga após trabalho noturno e tem poucas folgas. Só um dia aqui que tem, depois da manhã, 3 folgas antes da noite e aqui novamente. Tem pouca folga seguida. Eu sou favorável a escalas que tem mais dias de folga seguidos. Por quê? Não só porque a pessoa descansa, porque ela fica longe do trabalho. É importante, o trabalho está lá, eu estou cá. É importante se distanciar. O chefe não pode ouvir isso não, porque ele não gosta. O chefe tem que se alimentar do local de trabalho. Em 1989, eu não tinha nascido aí. Eu nasci em 89. Eu tive uma experiência dessa na Petroquímica União, que foi vendida lá em Capuava, foi vendida em uma empresa privada de trabalho. Na época, eles falaram, os chefes falaram a mesma coisa, 4 dias fora, onde já se viu? Aí a minha resposta para eles foi o seguinte, porque vocês não têm livro?
as ocorrências, naquela época o computador estava começando. E vocês não têm livros que registram a passagem de ponto? Tem. Não está registrado tudo que acontece? Não é obrigatório registrar todos os incidentes, problemas que acontecem? As pessoas aqui são analfabetas? Não. Pois é. Então, quando as pessoas voltam, elas são obrigadas a ler tudo o que aconteceu. Não me parece que isso seja um problema. Aí eles vão falar, O problema são eles, são donos das pessoas. então, tem que lutar contra esse sentimento de patrulhamento. O tempo livre de uma pessoa é sagrado. E atualmente o tempo livre de uma pessoa está ligado com o computador ou com o celular, em que as pessoas são controladas. É ruim isso. Tem uma figura de poder. Quando você tem uma autoridade na empresa, eles te dão um celular. É uma figura de poder. E tem aquela questão de ele querer ostentar esse poder até para a própria família, mostrar, nossa, eu estou ocupado com lá no porque estão falando comigo. Isso é importante. Isso é importante. Pois é, mas isso funciona nos primeiros dias. Mas depois que você vive escravo do celular, não é tão legal. Exatamente. Eu sei que às vezes na universidade os alunos mandam para mim coisa e falam assim: professor, amanhã cedo eu preciso que o senhor avalie isso. Eu olho no relógio, são 23 horas. Aí eu respondo assim: agora é hora de fechar os olhinhos. É importante. Parece uma coisa assim, parece uma coisa à toa, mas não é. Porque o tempo livre de uma pessoa deve ser respeitado. Tem, aliás, vários trabalhos mostrando que quando a pessoa é obrigada a trabalhar no tempo livre, a saúde dela é pior. Sem querer estender muito para mais, por exemplo, a gente tem os grupos aqui, a gente fez do sindicato, e o grupo de WhatsApp, né? E aí tem as pessoas que trabalham em turno, já discuti um pouco isso com eles. Às vezes eu estou no trabalho, eu estou acordado 2 horas da manhã, aí mando uma mensagem no grupo. O cara que está dormindo, às vezes ele está na folga, como se ele fosse obrigado a olhar aquilo ali, por exemplo. Isso é terrível. É terrível. É terrível, eu concordo com você. Aliás, eu tenho que falar para ele acontecer, né? Tirar o som do WhatsApp, né? Porque senão você não para de olhar no celular. É horrível. E a pessoa que mandou para não esquecer. Não é nem para a pessoa de repente ler. Ó, por favor. Não, eu acho assim, nesse caso. Eu faço isso. Não, nesse caso, tem que tirar o som, porque senão você vai ficar plim, a noite inteira. Sem som, tem gente que fica lá assim, já A luzinha piscando. Então, o celular é um problema, nesse sentido, porque a luz, ela impede a pessoa de dormir. A Liliane pode falar sobre isso. Você fala um pouco sobre isso? Sobre o papel da luz na prevenção da sonolência. Pois não. Professor, queria voltar um pouco na tabela anterior, que a senhora mostrou. Que a gente trabalhava, era uma manhã, uma tarde, uma noite. Sim. E 2 folgas. Certo. O prejuízo dela é que as folgas são curtas. São curtas. Porém, é uma escala regular, né? Ela sempre, é bastante regular. As outras, elas têm intervalos É uma escala. variados. É uma escala, é como a picotada. É bonitinho. Manhã, tarde, noite. Só que aqui é 1. Manhã. Aí é 1, 2, 3. Você termina às 15 horas, primeira noite, por exemplo, primeira manhã. Aí você tem 24 horas de intervalo, aí vem a tarde. Você termina a tarde 23, no outro dia você começa às 23. Então você tem tem sempre 24 horas. 24 horas entre o fim da jornada e o começo do outro. Então, para trabalhar, eu acho tranquilo. É tranquilo. Lá na nossa unidade, a gente chegou a uma coisa próxima, porque o prejuízo dela é não ter folga. Então, Mas ela só tem 2 dias. A gente conseguiu lá montar uma sequência seguinte. Eram 2 manhãs, 2 tardes e 2 noites. Certo. Então aí você juntava as folgas, né? 2 manhãs, uma delas e 2 manhãs, não é? A primeira? Eu acho que Não, porque eram períodos diversos, acho que não eram regulares não. Não, elas são regulares, mas elas podem ser 3 manhãs e 2 tardes, ou 2 manhãs e 3 tardes. A vantagem da escala é que ela tem esse que é de 48 horas. É muito interessante assim, essa interrupção. Porque a pessoa sai às 23 horas de um dia, ela tem 2 dias e vai entrar no 3º dia às 23 horas. Tá, mas aí você trabalha 3, 7 ali. Aqui trabalha 5 dias seguidos, ou 4. 5 ou 4. Teria algum problema da gente pensar como lá na unidade, trabalhar 2 manhãs,
2,7, 2,15, 2,23 e folgar 4? A senhora percebe algum... Não, é melhor. Então, depende da carga de trabalho. De trabalhar 6 dias não é brincadeira. É pesado. Depende como é que é o trabalho lá onde vocês estão. Ele falou da questão de ser uma tabela regular. Pelo que eu avalio entre as pessoas, uma tabela regular é mais palpável, assim. Só que, assim, questão de ponto de vista de saúde, realmente é mais saudável uma tabela regular? É mais saudável? É porque você consegue fazer as suas refeições, o seu sono, em horários mais regulares. Agora, toda vez que você trabalha à noite, você perturba todo o seu organismo. Então, quanto mais noites trabalhar, maiores são as perturbações. Isso está provado. Trabalhar uma semana inteira à noite é pior do que trabalhar só 1 ou 2 dias. Em todos os sentidos. Por isso que criaram a alternativa, para matar o cara que Por isso. trabalhava no fixo à noite. Exatamente. Vamos ver a tabela. A G já foi, a H era inverso, já foi. H inverso. Aí 2 manhãs uma folga, 2 noites uma folga. Aí tem 1, 2, 1, 2, 1, 2, tá vendo? Uma folga, aqui só tem uma folga depois da noite. Aqui é o único dia que tinha 3 folgas e depois das tardes. A vantagem é que não tem mais do que 2 ou 3 dias. E a desvantagem é que o rodízio é inverso, que é amanhã, depois é noite, depois é tarde. Não é boa essa tabela. Próximo. Vocês vão ficar com esses comentários, tá? Ah, legal. A tabela J, a vantagem é que só tem uma noite de trabalho. Cadê a noite? Essa aqui, ó. Depois das 15 tem as 23, aí tem 2 folgas. 7, 15, 23, 2 folgas. 7, 15, 23, 2 folgas. Então vocês têm 3 dias de trabalho, né? Manhã, tarde e noite, e aí 2 folgas. A desvantagem é que só tem 2 dias de folga consecutivos. Ela não é ruim para trabalhar. Já tem 1, mas só tem 2 folgas. Então a pessoa sai às 7 horas da manhã num dia, 48 horas depois volta. 7 horas da manhã. Então, para quem quer viajar, você tem acesso. Tem esse problema. Próximo. Não, já foi essa. Ah, não. Não passou não. A J é rodízio rápido. A folga sempre após o trabalho noturno de 2 dias. Próximo. K. A vantagem da K é que não mais que 3 dias de trabalho, não mais que 2 noites. Mas só tem 1 dia de folga após as noites. Então a pessoa tem pouco tempo para descansar. Cadê a noite aqui? Ó? Ela trabalha 3 noites e só tem uma única folga. Não recomendo. Senhor. Quando você fala para descansar após a noite, é ajustar o organismo para de dia de novo, né? É porque a gente sente, quando a gente sai de folga, parece que o dia que você sai de folga, você perde, né? Ajustar no outro dia que você fica bom. Você vê um zumbi. Porque você tem que ficar sem dormir, senão você vai ficar sem dormir na próxima noite. Se você sair da noite, tiver uma folga e dormir muito durante o dia, você não vai dormir à noite. É um problema. Porque a sua família dorme à noite e você fica acordado. Cortisol, que mantém você acordado. Então existe uma briga interna no organismo entre a vontade de você dormir e os hormônios que mantêm você acordado. Aí é difícil dormir. Uma outra coisa é a seguinte: existe um hormônio que somente é secretado à noite, chamado melatonina. Na presença de luz, esse hormônio não é secretado. Durante o dia, esse hormônio não é secretado. Então, é um hormônio que facilita o adormecimento e a manutenção do sono. Então, você sai, recebe luz, não tem hormônio nenhum da melatonina sendo secretado. Vai para casa, está cansado, está com sono, porque está muitas horas acordado, mas você não tem internamente o ambiente hormonal. Não estou falando nem do ruído, estou falando internamente. O ambiente hormonal propício para você poder dormir. Você dorme pouco,
porque não tem melatonina para te ajudar a manter o sono. Você dorme pouco, a sua temperatura interna sobe um pouquinho, como tem que subir de manhã, a diferença é mais ou menos 1 grau entre o mínimo à noite e o máximo no final da tarde. Enquanto a temperatura também sobe, também isso dificulta o seu sono. Então, é como se fosse uma cacofonia interna. Você está com sono, cansado, você não consegue ficar deitado, dormindo. Você dorme um pouquinho e acorda logo. Então, quanto maior essa cacofonia interna, pior para a saúde. Ah, obrigado. O que é mais aconselhável, por exemplo, fazer hoje? Eu saí Você saiu? Saí de agora, eu fui numa reunião, eu não cochilei, eu estou sendo direto, vou dormir só à noite. Como você está se sentindo? Mal, cara. Mas se eu cochilasse durante o dia, eu cochilei um pouquinho. Você pode cochilar tarde. pouco tempo. Se cochilar demais, se dormir demais, não vai conseguir dormir à noite. Cochila um pouquinho. Desde um pouquinho depois do almoço, ou antes do almoço, né? Melhor depois do almoço, mas não fique deitado 4, 5 horas, porque depois você não dorme à noite. É o que você falou, às vezes eu até deito, estou cheio de deito, mas eu não consigo dormir porque começa a cabeça a trabalhar. É assim mesmo. Quando a pessoa trabalha mais de noites seguidas, começa a melhorar o sono diurno. Mas a exposição ao trabalho noturno cobra um preço. E o preço que cobra é problemas de saúde. Aqui já falei do K? Já. Próximo. A L. Com a L, então é o rodízio inverso, que tem apenas uma folga após 5 dias. Não. Joga ela fora. Não dá certo. L. O rodízio é misto, direto e inverso. Tem 2 sequências de 3 dias. Sexta, sábado, domingo. E numa das sequências a folga se inicia após o trabalho noturno. Ou seja, o primeiro dia de folga é meio perdido, né? E depois do trabalho noturno você não consegue aproveitar muito. A vantagem são as sequências, mas a desvantagem são poucos dias de folga consecutivos e o rodízio inverso de 5 dias. Aqui, ó, de manhã à noite, depois tarde, aí vem tarde e noite, por isso que é misto, né, que é direto e inverso. Aí só tem esses 2 dias de folga, aí vem de manhã, aí tem 3 dias e depois tarde e noite, 3 dias. É média, não é muito boa, tem outras melhores. A AITA está ganhando, eu acho. Próximo. Essa aqui é de 8 horas, né? A vantagem é que ela tem bloco de 4 dias, sexta, sábado, domingo, segunda. E tem bloco de 2 dias, sábado e domingo. Tem uma folga antes do trabalho noturno e depois tem 4 dias antes de 4 dias de folga antes de 4 dias de trabalho. Depois, de novo, uma folga antes do trabalho noturno e depois 3 dias entre o noturno e o matutino. O caso é o seguinte, desses 4 dias completos, um é para recuperar pelo menos o trabalho noturno, os outros 3 você aproveita mais. Aqui, depois de 2 noites, o primeiro aproveita pouco, os outros 2 aproveitam mais. Então vamos dizer assim, não é das piores, mas não é das melhores. É médio. Ainda não vence a tabela A. Como? Ainda não vence a tabela A. A tabela é melhor. Vamos ver que não vou tabelar. O que tem aí? Não, vai para A ou continua? É a última, agora é 12? Agora é 12. Então volta a A. Vamos voltar a A primeiro. Ó, então A é o seguinte, são 5 dias de trabalho. Precisa ver se as atividades não são muito pesadas, física ou mentalmente, porque aqui depois tem esse período de recuperação de 48 horas, aí só tem 2 noites e tem 4 dias de folga. Então, se as atividades não são muito exigentes, eu acho que a tabela A é uma das melhores. Sinceramente. Porque esse R aqui, ele quebra aqueles 5 dias. Trabalha 5 dias, aí fica quieto 2 dias. Aí depois trabalha só 2 noites, aí vem 4 dias de folga. Eu teria preferência por essa. Sinceramente. Pode comparar com a C depois? A C, vamos ver a C. Acho que foi a melhor. Veja a C.
Vamos ver assim. Assim, 4 dias de folga. Aqui são 4, vespertino, noturno, 4 folgas. Lá só tinha 2 dias de trabalho antes das 4 folgas, tá? Olha lá, de novo, Lili. Essa é a C. Olha lá, só tinha 2 noites de trabalho antes das 4 folgas. Certo? Agora a C. A C, você tem 4 dias de trabalho antes das 4 folgas. E noite. E essa recuperação aqui vem depois da manhã, não é depois da noite. Aqui você trabalha 5 dias antes das 4 folgas. Lá você trabalha só 2 noites antes das 4 folgas. A pergunta é melhor estar descansado ou menos cansado? Descansado não vai estar menos cansado antes da folga ou não? Se a pessoa estiver muito cansada, ela aproveita a folga. Já perde um dia só para descansar. Como? Já perde um dia da folga só para recuperar. Exatamente. Se quer falar 4 folgas, 4 dias são 3 dias. São, você já trabalha. Você está saindo. São 4 dias calendários. São 4 dias calendários. Porque aqui você trabalha até 7 horas da manhã, vamos pegar aqui, ó. Você trabalha até 7 horas da manhã, então esse dia calendário você já trabalhou. Aí você tem 1, 2, 3, mas tem mais esse dia para trabalhar no 7. Então, na verdade, é assim. Se você não contar esse aqui, ó, que é 24, que é 7 horas da manhã, está aqui, né? Então, sua folga começa às 7 horas da manhã. Então, dá 7, 1, 2, 3, 4. São 4, 7 horas. São 4 dias de folga mesmo. Não é que eu falo dias, são 24, são 1, 2, 3, 4. São 24 vezes 4. 4 vezes 4, 96 horas de folga. Eu gosto dessa porque só tem. Dessa não. Volta lá. Porque só tem 2 noites e logo tem a folga. Então a pessoa não vai muito cansada para a folga. E tem essa recuperação depois de 5 dias. Eu acho muito interessante essa recuperação. Sabe, fica afastado 48 horas. Depois você começa a trabalhar só por 2 dias. Doutor, importante são os incidentes, acidentes. Se você trabalha 4, 5 e os 2 últimos é à noite, você já está uma sobrecarga. Então você já vai muito mais cansado. Então o risco de acidente, eu acho que é muito importante também pensar nisso. Tá? E aqui não, aqui dá uma quebrada, você vê que é isso que a Frida falou, você recupera, aí você vai trabalhar a noite bem, descansado, sem risco para você, para os colegas. Mais atento, mais alerta. Só trabalha, e aí sai. Só trabalha 2 noites. Bom, as tabelas de 12 horas. Primeiro eu preciso falar das tabelas de 12 horas. O que acontece é o seguinte: quando a pessoa trabalha num lugar com exposição ocupacional a solventes, ruído, calor, etc., não faz bem trabalhar 12 horas. Esse é o ponto. Não faz bem. Mas aí eu fico mais longe, mais tempo. Mas você está exposto mais horas e você tem uma metabolização pior e você exige mais dos seus fígados, dos rins, etc., para metabolizar aquelas substâncias. O turno de 12 horas é um turno que não deve ser implantado quando tem exposição ocupacional a produtos químicos importantes. Esse é um ponto claro, não deve. Mas eu não tenho exposição ocupacional importante. Tá bom, então você não tem exposição ocupacional, nem ruído, nem desconforto térmico, nem uma exigência muito grande de ficar atento por tantas horas. Ok, então dá para aguentar. Se não, não é bom. Pois não. Eu queria adicionar uma coisa também, gente, que quando a gente trabalha os da comida e a gente químico, dependendo da gente que for sorvete orgânico, tudo, o risco de periodontitis vai potencializa, né? Sim. Então, quanto mais tempo você se expõe a ambos, pior é. Os solventes, eles causam dano na parte neural central, e isso, se a pessoa está exposta a ruído, o ruído mais a exposição aos solventes traz uma perda auditiva mais grave e irreversível do que se ela tiver exposta há menos tempo. Sim. Isso já se conhece há muitos anos. Pelo menos uns 30 ou mais.
Por exemplo, questão de exposição ao ruído. Seria uma exposição às 8 horas, ou sei lá, durante 3 vezes durante a minha escala eu fico 15 minutos exposto ao ruído. É mais ou menos ruído contínuo. É contínuo. Mais o ruído intermitente depende, na escala logarítmica, que analisa o nível de exposição ao ruído, o quanto que você vai estar exposto. Lembre-se que o ruído, ele não é só via orelha, ele também via óssea. Você põe um aparelho protetor aqui, protege a exposição aérea, vem pelo tímpano, ciclos, etc., boca, etc. Mas você tem exposição óssea. O ruído passa pelo crânio. Então tem que pensar sobre isso também. Só para complementar, quando a Frida falar da exposição química, um fator importante é que a nossa legislação, né, relacionada aos limites de tolerância está muito defasada também. Então todo mundo fica em cima da legislação. Olha, pode, porque a legislação está dizendo, mas é de 70, né, Frida? É muito louco. Está extremamente defasado. Então também não dá para se basear na legislação. Então tem que tomar cuidado. E tem muitos estudos que o SESC está conduzindo. Tem até um número especial da Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, que é com trabalhadores expostos ao benzeno, principalmente de pós-gasolina. E o que acontece? Os níveis dos leucócitos, né, dos glóbulos brancos, deles é considerado normal, só que sempre os leucócitos estão nos níveis mínimos. E isso é um indicador que pode, né, levar a câncer, de exposição química. Então, assim, tem problema. Então, não quer dizer que trabalhar 12 horas você não vai ter esses riscos. Então, é só para pensar. Tem que tomar cuidado com a legislação, tomar cuidado com o ruído, né? Pensar em todos esses fatores em conjunto e não isoladamente. Ela tem aqui, deixa eu olhar, ela tem aqui 1, 2, 3, 4 dias, né? 7, 19R, aí começa F, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aí depois 7, 19R, 7, 19R, 1, 2, 3, 4. Então ela tem 4 ou 5 dias de folga. Obviamente, para quem mora longe do trabalho, precisa pegar um carro, um ônibus, o que for, e viajar o dia inteiro, é uma escala interessante ter 12 horas, porque fica mais tempo afastado. A principal desvantagem é que, dependendo das condições de trabalho, o cansaço poderá ser um fator importante para o bom desempenho do trabalho e também para uma pessoa se sente. Vamos olhar a segunda tabela de 12. A segunda tabela de 12, a pessoa trabalha 4 dias e não apenas 2 dias. Então trabalha 2 dias, 2 noites, 6 dias de folga. A gente chama de tabela comprimida, né? Porque em 4 dias a pessoa trabalha 48 horas. Tem um intervalo de 24 horas entre o segundo turno do dia e o começo da noite. Tá vendo? Termina aqui às 18 horas, vai entrar só às 18 horas do dia seguinte. Então tem essas 24 horas de intervalo. Quer dizer, trabalha 4 dias, mas tem essas 24 horas de intervalo. Volta na primeira, por favor. Aqui também tem 24 horas de intervalo, que termina às 19 de um dia e só vai entrar às 19 do dia seguinte. Só que essa tabela, a pessoa só trabalha 2 dias, né? Manhã, tarde, e aí tem essa coisa da recuperação aqui, antes dessas folgas grandes, e a próxima, a número 2, ela trabalha um bloco de 4 dias e tem 6 dias de folga direta. Com essas 24 horas de interrupção entre o segundo dia e a primeira noite. A vantagem são esses blocos maiores de folga, mas trabalha 4 dias, não trabalha só 2. Uma rotina puxada. É pesado. É pesado. Próximo, na tabela 3, é um misto, né? Porque trabalha só 2 dias, aí tem mais esse R, nessa recuperação aqui, aí trabalha 2 dias, aí vem 7 dias de folga. Depois trabalha 2 dias, 4 dias de folga. Então essa aqui me parece melhor que a 2, e digamos assim, que trabalha só 2 dias, né? Não trabalha mais do que 2 dias seguidos, só 2 dias. E tem esses 7 dias de folga
e tem mais um bloco de 3 dias aqui e outro bloco de 3 dias aqui. Então, uma das vantagens é o longo período de folga de uma semana, mas há vários dias de folga que coincidem com o fim de semana completo, ou pelo menos com o sábado e o domingo. Então, a tabela 3 também é uma tabela, eu acho que para se pensar. Essa aqui, ó. Um dia, aí tem esse R. Essa parece melhor, por enquanto. Essa aqui parece melhor que a primeira, né? Que aqui trabalha, tem 24 horas de intervalo, aí aqui trabalha até às 7 da manhã, e daqui até aqui tem 24 horas de intervalo. Então, ela tem 24 horas de intervalo entre os blocos de 2 dias e entre o final de 2 dias e o próximo. E depois tem 7 dias de folga. Essa me parece melhor que a 1 e a 2. E só tem 2 dias, né, de trabalho. Um de manhã, um de noite. Começa de dia, vai para de noite. Essa é uma das melhores, a de 12 horas. A número 4. Doutora, essa tabela 3, por favor. Pois não. A 3 ali. Na verdade, tem uma sequência ali que parece que trabalha 4 dias. Olha. Tem um xizinho lá no final, ali, não sei se o camarada Última trabalha. última folga. Uma folga Deixa eu só. olhar aqui. É tipo um R. Aqui é noite, 1, 2, 3. Vai lá no 7, 19, Ah, e essa sequência aí? 7, 19, 1, Porque você 2, saiu 3, 7 da 4, manhã 5, aí. 6, 7. 7, 19, 3. 4. 7, 19, 1, 2. 7, 19, 1, 2, 3. 7, não. Ela só tem 2 dias de trabalho. Não, ali, ó, nesse amarelinho aí. Esse amarelinho? Isso, aí 7, 19, aí tem um R. Esse R é uma folga. Então, mas você sai 7 da manhã aí. Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. 7 e 19 aqui, ó. Você pegou Você 19, sai você 7 da sai manhã Vamos e quer uma Vamos interrupção para de 24 horas. É 24 horas. 24 Folga horas. 20 Mas horas. assim, você perde a noite de sono e não consegue dormir. Vai perder uma noite de sono aí. É, Você só tem 24 horas aqui. Isso, Isso acontece, deixa eu ver quantas vezes. Uma vez só. Uma vez só no turno. lá no final também. Aí também. 7, 19, Vai 2 vezes. Você não pode Então, dormir de manhã, 35 dias acontece de 2 noite. vezes. Trabalha 2 dias, tem 24 horas de interrupção e aí volta a trabalhar. Tem que trabalhar, ficar direto, às 7 horas da noite, 8 Vamos dias. Não, primeiro? Na primeira de novo, por favor. Acho que é a primeira. A primeira é. Primeira é regular. A primeira é a mesma coisa, papai. Você trabalha até às 7 da manhã, tem 24 horas de intervalo, volta a trabalhar às 7 da manhã. Mas aqui trabalha 2 dias só. E a terceira que estava lá, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque aqui eu trabalho aqui, ó, também. 7, 19, chega a 7, 24 horas. A mesma coisa. Praticamente a mesma coisa. É muito parecido. Só que essa tem 7 dias de folga. É uma semana inteira. É uma semana inteira que pega quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. É muita coisa. É uma semana em 35 dias. Dá para fazer muita coisa na vida da gente. Uma pergunta, por exemplo. Aqui, ó. Essa folga de 7, em termos de descanso, seria melhor uma folga grande ou de repente botar 2 folgas médias? Você está falando de quê? De 12 horas? Tanto para hoje quanto para Não, diferente. É diferente. Mas então para 12 horas. 12 horas tem que ter folga maior. Se não, Senão não vale a pena. Não vale. É muito cansativo. Você sai de casa às 5 horas da manhã e volta às 21 horas. Não, mas por exemplo, a questão assim, eu não sei se tem estudo para isso, né? Esse que a gente estava falando de se desligar do trabalho. Esse desligar 7 dias do trabalho, de repente é melhor do que você desligar 4 e 3? Mas às 2 horas você desliga totalmente de casa. Depende do que você faz, de onde você mora, o que é seu plano de vida. Exatamente. Se o seu plano de vida é estudar, 7 dias é um tempo bom. Você está fora. 4 e 3, você está no meio. Depende de onde você mora. Por exemplo, tem gente que trabalha em plataforma com HE e mora a 5 mil quilômetros, sei lá, 3 mil quilômetros de distância. Moro no Nordeste. É melhor ficar 7 dias. Não, na verdade eles têm 3 semanas. Mas vamos supor, se alguém trabalha aqui no Rio de Janeiro e mora em Minas Gerais, é melhor ficar 7 dias fora. Porque um dia vai perder só para viajar. Para ir, outro dia viajar para voltar. Vai ter sim.
coisas das folgas muito longas permite a pessoa pensar no futuro dela, que não seja só Petrobras. Eu acho. Sinceramente. É isso. Se a pessoa quer montar um negócio, se a pessoa quer mudar de profissão, eu acho que quando você tem uma folga dessa, você faz outras coisas. Assim, Eu gosto da Damasio, né? Eu gosto criativo, né? Professor, ele fez uma Eu pergunta. penso dessa forma. Eu acho que assim, a pergunta que eu vou fazer, porque eu estou analisando você quando fala de 12 horas, você fica preocupado muito com o dia de trabalho. Lógico. Não, Quer ficar pensar comprimido. Com 12 horas, 8 horas não tem essa preocupação. Só a Porque sequência. é 50% a mais de 12 horas. Por isso quando você avalia essa tabela, Você chega no trabalho às 18h40, a troca de roupa, etc., para pegar às 19h. Você vai voltar para casa 9, 10 horas da manhã. 24 horas, por isso que você está avaliando essa tabela. Essa interrupção de 24 horas te dá um fôlego. Porque a questão da 12 horas. Porque é muito cansativo. Vocês não acham cansativo trabalhar 4 dias? Aí, 12 prioridade horas? avalia isso, depois avalia a folga, 12 horas. Eu acho que sempre tem que avaliar primeiro as atividades de trabalho, depois a folga. E fazer um equilíbrio entre elas. É muito cansativo trabalhar 48 horas. 2 dias, 2 noites. Tem a questão que eu enxergo que as 12 horas, em questão familiar, você vive o dia inteiro no trabalho. É porque você tem um percurso para chegar até o trabalho. Não, você não vê a família. Não vê a família. Não, você não vê a família e dorme pouco. Exatamente. Porque até você chegar em casa, tomar um banho, etc., já. Entendeu? O dia que está trabalhando, por isso que essa virada 24 é bom você ficar. A virada 24 te dá um suspiro. Mas às de 8 Dá uma no Rio alívio. de Janeiro, para quem trabalha em seropédica, é bem por aí, não tem dia não. Como é que é? Sai de lá, a escala de 8 horas, o trânsito que a gente vivencia hoje no Rio de Janeiro, Aí é ruim, é né? a mesma coisa. A gente É, chega em isso casa aí. é 7 horas da noite, É ruim. entendeu? É ruim. Concordo. Daí o desejo De ficar 12 mais horas, tempo de 12. entendeu? Porque Mas aí tem que você ter- consegue sair dos horários de rush. Mas aí fica- Você vai menos para o trabalho. Tem que- Mas aí, nesse caso, é melhor escolher uma que não tem muitos dias seguidos. Exato. Aqui diz assim, olha, esse autor francês, ele fala assim, que deve-se ter respeito às estratégias individuais e coletivas, tarefas compatíveis com as capacidades físicas e cognitivas, possibilidade de regulação individual e coletiva do trabalho, com autonomia suficiente. Pensar na singularidade. O que é singularidade? Que as situações de trabalho não são as mesmas. São singulares. Uma situação pode ser difícil, outra pode ser mais fácil, uma pode ser mais controlada, outra ser menos, outra pode ter mais gente para dividir as tarefas, outra pode ter menos. Efetivos suficientes que permitem períodos de repouso intra-jornada. Quer dizer, a pessoa poder descansar no turno de trabalho dela. E efetivos que garantam tempo de copresença entre equipes nas passagens de turno. Isso é importantíssimo. Porque a passagem de turno é um momento muito delicado na operação do turno contínuo. Enfim, veja, não tem uma receita universal. A melhor é as pessoas que votam, querem determinada escala, discutiram bastante os prós e contras, e aí se faz uma votação e vê qual é a melhor. Bom, despeço-me dos ouvintes. Muito obrigado. Obrigado. Posso orar.